Copa de 1930. Está inaugurado o especial programa Show de Bola aqui da Rádio Movimento FM, Copa de 1930, que aconteceu do dia 13/7 a 30/7 de 1930. Então ela foi a primeira Copa, teve 13 equipes participantes, 13 equipes participaram. Jules Rimet, que depois vinha a ser o nome da taça da Copa do Mundo, era o presidente da FIFA e ele escolheu o Uruguai em comemoração ao centenário da independência do Uruguai. Então, a equipe do Uruguai foi o país presenteado com esta sede. E também o Uruguai havia sido bicampeão olímpico, então isso acabou também fazendo a diferença para que isso fosse escolha para a sede da Copa, já que o Uruguai era a equipe mais forte no futebol no mundo naquele momento, porque o futebol tinha ainda como base as Olimpíadas. Então, o Uruguai foi presenteado aí com essa primeira Copa do Mundo de 1930. 13 equipes então participaram: Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e o país sede, o Uruguai. O primeiro gol da Copa, Fátima, foi marcado pelo francês, o Lucien Laurent. Olha aí, Lucien Laurent foi o jogador francês que fez o primeiro gol da história das Copas do Mundo. É interessante que essa Copa aconteceu em um momento conturbado ali da história mundial, logo após a crise de 1929, a famosa crise de 29, que derrubou a Bolsa no mundo inteiro e principalmente a Bolsa nos Estados Unidos. Então, foi ali pós Primeira Guerra Mundial, os países europeus ainda estavam em reconstrução e esse também é um dos motivos que o Uruguai foi o país sede, porque a Europa ainda estava em reconstrução devido à Primeira Guerra Mundial e estava ali com essa crise financeira de 1929. Aqui no Brasil, nós também estávamos ali pós-eleições, que foi vencido por Júlio Prestes, que depois não assumiria o poder num golpe de Estado de Getúlio Vargas, que assume o poder em outubro de 1930. Então tinha todo um contexto aqui também no Brasil de muita turbulência. E você acredita, ouvinte da Rádio Movimento, que teve uma briga entre São Paulo e Rio, e os jogadores de São Paulo, Fátima, não aceitaram jogar. Então só jogadores do Rio de Janeiro, com exceção de um atleta, foram disputar a Copa de 1930, até que falam que era a seleção carioca e não a seleção brasileira que disputou a Copa de 1930. E olha só para você ver, os selecionáveis foram o Joel, que era o goleiro do América, e o Veloso do Fluminense. Na zaga, Brilhante e o Itália do Vasco. O Oscarino do Ipiranga do Rio e o Zé Luiz do São Cristóvão. Olha aí, Fátima. Meia, Benevenuto do Flamengo, Fausto do Vasco, Fernando, Fortes e Ivan do Fluminense e o Hemógenos do América e o Pamplona do Botafogo. No ataque, nós tínhamos o Carvalho do Botafogo, o Doca e o Teófilo do São Cristóvão, o Manuelzinho do Ipiranga, o Moderato do Flamengo, o Poli do Americano, o grande Preguinho do Fluminense, que daqui a pouquinho eu vou falar o destaque que ele teve nessa Copa, o Russinho do Vasco, o Araquém é o único jogador que não era do Rio de Janeiro que jogava no Santos. Como o Santos é da Baixada aqui, santista, então ele acabou sendo convocado, mas os jogadores que jogavam na capital aqui de São Paulo não aceitaram jogar essa Copa e o técnico era o Pindaro de Carvalho. O Brasil jogou apenas 2 partidas na Copa, nos grupos apenas uma equipe se classificava. O Brasil acabou perdendo o primeiro jogo para a equipe da Iugoslávia por 2-1 e depois venceu a Bolívia por 4-0. O Preguinho teve destaque, Fátima, porque ele marcou o primeiro gol
do Brasil em Copas do Mundo. Ele marcou 3 gols nessa Copa e os outros 2 gols foi do Moderato. Então, foram os únicos 2 jogadores brasileiros que marcaram gol na Copa. O Brasil terminou essa Copa na 6ª colocação. Na semifinal, foram 2 goleadas. O Uruguai goleou por 6-1 a Iugoslávia e a Argentina goleou os Estados Unidos por 6-1. Na grande final, o Uruguai sagrou-se então o primeiro campeão da história das Copas do Mundo, a Copa de 1930, vencendo a Argentina por 4-2. O artilheiro da Copa foi o Stabile com 8 gols, argentino, e o melhor jogador foi o José Nassasi do Uruguai. O Uruguai terminou em primeiro, a Argentina em segundo, os Estados Unidos em terceiro e a Iugoslávia na 4ª colocação. Então essa aí foi a história do Uruguai 1930 aqui no especial programa Show de Bola sobre as Copas do Mundo. No próximo programa nós vamos falar sobre a Copa de 1934, que foi realizada na Itália, também um contexto bem dramático ali no mundo. Então fique ligado, na próxima semana tem 1934 Itália.